diante dos últimos acontecimentos que registramos aqui em Vitória, essa semana, relacionados ao segundo turno das eleições, a gente chamou até aqui o Rogério para dar um reforço na mesa, porque realmente os fatos que aconteceram, eles têm uma influência direta na disputa do segundo turno. Na sexta, agora, quando a gente estava gravando o papo, a gente ficou sabendo da decisão do Lelo Coimbra, que já era esperada até nos meios políticos, de que ele iria apoiar o palanque do Luciano Rezende. Outra decisão também que já era anunciada e dada como certa era o apoio também do PSDB à candidatura do Luciano. Particularmente aqui, no meu ponto de vista, só para a gente abrir aqui a discussão, eu acho tanto o apoio do Lelo quanto o apoio do PSDB um tanto contraditórios, né? Porque assim, os apoios, eles até a semana passada, a semana que estava todo mundo disputando, havia muita convicção nas afirmações do Lelo, né, contra o Luciano, assim como havia muita convicção do PSDB que o melhor candidato era o Lelo e que não havia nenhuma possibilidade de caminhar com o Luciano Rezende. Então, eu acho que essa contradição, e é difícil você entender, por mais que o Lelo tenha tentado justificar na nota os motivos que levaram ele a decidir pela candidatura do Luciano, eu acho muito difícil você convencer o eleitor, explicar para o eleitor e conseguir que o eleitor entenda, né, que considere plausível essa mudança de posição, porque não é uma mera mudança. Ele realmente, a partir do momento que você participa de debate, que você é entrevistado e você faz declarações fortes à atual gestão, e o Lelo fez isso, ele chegou a dizer que o Luciano maquiava a cidade. Eu acho muito difícil, por mais que você tente ali florear as palavras, tentar mostrar que é esse o melhor caminho, tal. Eu acho muito, para mim fica a contradição e é difícil de engolir. Vai, Rogério. Bom, esse negócio de maquiagem, isso é um negócio meio floreado, né? Maquiagem. O que eu vejo é o seguinte, vamos ser claros, o que está em risco é a burguesia liberal de Vitória, por extensão, a burguesia liberal do Estado. Apareceu um cara aí que está fazendo todo mundo se reunir para matar, mas não vai matar o cara politicamente como eles querem matar, não vai, porque ele mesmo perdendo, ele vem aí para ficar como um fantasma sobre ela, porque quando você recorre como é que se dá, como é que se deu e como é que se dá eleições no Espírito Santo, são elas que resolvem. Até então, esse campo, vamos dizer, popular, não tinha nenhuma estrela, apareceu uma estrela, eles não estão sabendo lidar com ela. O problema é esse. Junta Lelo, junta fulano, junta Beltrano, e Paulo Artur também está nesse processo. Na hora que o Lelo entra e diz que está apoiando ele não tem justificativa, mas está apoiando, e ele está dizendo, Paulo, já resolvi esse seu problema. Se esse cara sair muito forte aí, você não perdeu, não. É isso que está aí. Isso. Não, primeiro, a contradição. Imagina para o eleitor que viu o debate da Gazeta na quinta-feira, o Lelo atacando e descendo a porrada na gestão do Luciano. Aí você tem a eleição no domingo. E depois de pensar, depois do resultado da eleição, o Luciano ficou bom? Isso não é verdade. Na verdade, o cara queimou os cartuchos que tinha, né? Tudo que ele tinha, ele acabou jogando. O que me parece muito mais uma preocupação com o futuro. Essa eleição, essa história do todos contra um, parece que já há a leitura de que a eleição em Vitória está mais ou menos consolidada como resultado. Vai dar Luciano. Só que eles estão tentando minimizar os efeitos dessa eleição para o futuro, justamente por o Amaro ser esse quadro estadual. Talvez seja um fenômeno típico dessa eleição, atípico dessa eleição municipal em Vitória. Na verdade, as eleições municipais no estado, dificilmente você tem uma figura que sai de uma eleição municipal tarimbado para uma disputa estadual, como candidato da Grande Vitória. E o Amaro conseguiu se colocar como candidato da Grande Vitória. Então, se ele tem 30%, 35% dos votos da capital, ele reúne influência entre 60% do eleitorado em Cariacica, 40% na Serra, mais uma boa porcentagem em Vila Velha. Isso vira um quadro estadual. Então, acho que até esse movimento da classe política, e aí a gente pode interpretar como toda a classe política, porque gente de todas as matizes foi parar na candidatura do Amaro, de repente, do Luciano, perdão.
Luciano, todo mundo criticava o Luciano, se apresentou tantas pré-candidaturas ali contra a gestão do Luciano, ele ficou bom do dia para a noite? Esse é o questionamento que eu faço com essa demandada, não só do Lelo, não só do PSDB, e antes do Luiz Paulo, que também criticava o Luciano, então antes de decidir desistir. Criticar não, foi ofendido pelo Luciano nas eleições passadas, foi ofendido. Não, e sim, mas agora quando ele era pré-candidato, quando ele ainda estava pré-candidato, ele também criticou muito. Ele lançou a candidatura dele, a pré-candidatura, criticando o Luciano. Era a base do discurso dele também, era criticar o Luciano. E pior, quando você fala aí do Luiz Paulo, que assim como o Luiz Paulo, assim como outras figuras que fizeram esse caminho em direção ao palanque do Luciano, todas essas pessoas, como você falou, não dá para você falar, ficou bom do dia para a noite, muda, e está todo mundo apostando o seguinte, vamos todos compartilhar com o Luciano essa gestão. Não é esse o discurso? Agora estão falando isso. Vou dar minha contribuição lá para o Luciano, falar que eu tenho essas propostas, o Luiz Paulo falou isso, o Lelo já está falando isso, que todo mundo está achando que esse governo do Luciano vai acolher todas essas propostas, não é, Renato? Não. Vai, né? Não, se naquela outra eleição que ele já estava, né, meio isolado, tinha só o PR do lado dele, tinha outros partidos, mas assim, que deu fortalecimento no palanque dele foi quem? Foi Magno Malta, foi o PR, né? Ele já abandonou ali, né, o PSB também, do ex-governador Renato Casagrande, que é outro que está achando que vai sair vitorioso com essa eleição. Está muito enganado, né? Se o Luciano vier a vencer a eleição, vocês têm alguma dúvida que no dia seguinte ele vai querer compor com o governo? Como é que ele vai governar no segundo mandato, que aí segundo mandato é sempre ladeira abaixo, né? Como é que ele vai governar segundo mandato sem o apoio do governo do estado? Muito difícil. E aí Renato Casagrande fica no passado. Mas o Renato já saiu enfraquecido dessas. Ele fez 6 prefeitos. O irmão dele tomou uma surra onde Renato nasceu, que é Castelo. Fez 6 prefeitos. Qual é a base para ele? Fez 22 em 2012 e fez 6 agora. Fez 22 em 2012, mas só um realmente forte, que era a Serra, né? Sim, mas quando todo mundo entra para segurar o Amaro. Todo mundo entra para segurar, porque ali, o povo que está entrando, tem choque entre eles. Tem choque. E tem disputa entre eles. Eles estão entrando ali para evitar o mal maior. É uma articulação circunstancial. Para segurar o cara. Sim. Mas tem choque entre eles. Mas a típica coisa, né, do criamos um monstro, e agora? Como vamos lidar com isso, né? O Amaro, ele ganhou um tamanho que não se esperava. O Amaro foi colocado dentro o Paulo tentou fazer aquele velho jogo dele de colocar os balões de ensaio, né, para poder, que a gente conhece essa história há muito tempo, para poder desestabilizar quem está, né, no governo, para poder desestabilizar os adversários dele. Mas a intenção não era que o Amaro fosse ser prefeito. E aí o Amaro não só foi para o segundo turno, chegou lá atrás e falou assim, não, Paulo, não vem com essa de tirar minha candidatura não, eu vou disputar sim. Disputou, foi para o segundo turno. E é um cara que em 2018 ameaça não só os deputados federais, porque ele pode disputar uma cadeira na Câmara, pode disputar um Senado se ele quiser. Ele veio para ficar. Ele pega o espaço de um outro aí também que andava que anda bem nessa área mais popular, que é o Magno Malta. O Magno Malta, o discurso dele tá desgastando, do Amaro tá ascendendo. Então, assim, é muita gente que pode sair prejudicada com essa vitória ou não do Amaro, né? É aquela história, o Amaro virou um estranho no ninho, porque ele chegou com o que tem de mais importante para o político, que é voto. Sim. O desempenho dele foi um desempenho que chamou muita atenção. Ninguém levava a sério no início. Apostava. Tanto que, aí até concordo, foi uma discussão que a gente travou aqui mais cedo, que na redação a gente sempre tem essa discussão, sobre a questão de uma palavra que ficou muito forte nos bastidores no início, que estava na cidade, a questão do palhaço. Não é, o Amaro já não é essa questão do palhaço, mas se criou uma narrativa toda para tentar desconstruir a imagem do Amaro como, ele não pode ser eleito. E tudo isso me parece que é muito mais uma questão
de proteção desse grupo político do que de fato do que a eleição do Amaro representaria uma temeridade para a gestão de Vitória. Sim. Que as coisas acabaram conspirando a favor do Luciano, assim, o cenário, porque assim, havia do grupo, principalmente o Paulo, que acompanhava isso de perto, havia um receio muito grande se acabasse esse cenário, Amaro versus Luciano, com medo talvez justamente disso que aconteceu, que você está falando, de uma espécie de conspiração. O Amaro não pode vencer, né? Mas nunca você explica isso, não pode vencer por quê? Mas isso foi pegando, isso está pegando, isso foi crescendo e fazendo todo o trabalho para o Luciano. O Luciano provavelmente nesse segundo turno ele vai pôr no piloto automático e deixar correr, vai precisar nem defender o mandato, coisa nenhuma. Agora, também eu sei que tem realmente uma corrente muito forte na cidade de Vitória com esse discurso. Agora, o Luciano está tendo a sorte que ele está passando batido. Ninguém vai fazer a desconstrução do governo dele. Sim. Por exemplo, está se criando algumas verdades, né? Está tentando transformar mentiras em verdades. Por exemplo, essa história que o Luciano quase que vai fazer um governo coletivo, um governo junto com outras lideranças, isso é difícil de acreditar, pelo perfil do Luciano. Até o Luciano é um cara centralizador, que desconfia de todo mundo. Eu acho, até assim, falar que todos os projetos vão ser acolhidos, parece que ele vai sentar todo mundo lá dia 1º de janeiro, não cabe, né? Até porque não faz muito sentido. Se ele, quando vai disputar a eleição, ele registra lá o plano de governo dele, apresenta a proposta de governo dele, como é que ele vai agora... Não faz sentido, né? Você vai criar um projeto de governo Frankenstein, você tem noção do Luciano como eleição do primeiro turno. Quem é que... A máquina do Luciano, a máquina do governo Luciano foi uma presença constante nas eleições, principalmente para os vereadores. Quem é que ele elegeu? Só elegeu os meninos dele, Gandini, Vinícius e fulano, Beltrano. Quem não era da equipe dele, como esse bobo do nome chefe que foi lá, segurou as broncas dele na Câmara dos Vereadores, caiu fora. Onde está Rogerinho? Caiu fora. Ele só elegeu os dele. Você acha que agora ele vai ter, então, que ter esses atropelos de um monte de gente, ele vai ter como acomodar isso? Não vai acomodar nunca. Agora tem uma coisa, o Luciano sai muito maior dessa eleição, se ele ganhar a eleição que o Luiz Paulo, que o Renato Casagrande, que o próprio Majewski, que ele não teve capacidade de avaliar corretamente a decisão que ele estava tomando, e depois vai ficar todo mundo chorando. Chorando o quê? Eles sabiam que era Deram Luciano. A ele esse tamanho. Entregado. Vai sair Luciano forte, muito mais forte, todos esses caras, e o espantalho que vem aí com o nome de Amaro Neto.